Hoje eu vou te mostrar uma IA que é capaz de engolir inteiro canais do YouTube e cuspir conteúdos infinitos. Uma IA que é capaz de ler dezenas de livros ao mesmo tempo e você poder consultar eles em tempo real. Uma IA que tem praticamente uma memória infinita quando a gente começa a comparar com outras IAs. Eu não estou falando de nada menos que Gemini. E para quem já me acompanha um tempo aqui, sabe que eu sou bem crítico do Google. Eu acredito que o Google pecou em muita coisa, mas eu vou te dizer que aqui eu acredito que eles estão acertando. E vai ser essa IA aqui que eu decidi usar nesse vídeo para te mostrar como eu vou pegar dezenas de horas de conteúdos meus para, de uma forma preguiçosa, extrair o que meu time me pede há meses, a minha história. Então, nesse vídeo, eu quero te mostrar como é que eu vou extrair conteúdos do YouTube, dos meus podcasts, das minhas anotações no Obsidian. Vou alimentar inteiramente uma IA e a partir disso eu vou conseguir extrair de uma forma cronológica a minha história para finalmente poder entregar para o meu time. Se você quer entender mais como explorar o Gemini do Google e entender como utilizar uma janela de contexto de 2 milhões de tokens, então fica nesse vídeo até o final, porque eu vou te mostrar como você fazer isso. Para a gente começar aqui, Alan, como eu acesso o Gemini é pelo site da OpenAI. Se você acessar por aqui, você está acessando uma versão dele que, sinceramente, eu não acho tão interessante. Por quê? Porque aqui você pode mandar foto, pode mandar vídeo, áudios, mas eu gosto de acessar através aqui, ó, do AI Studio. Então, se você está vendo minha tela aí, você está vendo que eu estou aberto aqui. AI, eu vou deixar o link aqui embaixo, aistudio.google.com. Por que, Alan? Porque aqui você pode acessar todos os modelos do Google sem custo algum. Então, você pode estar utilizando aqui sem custo algum, fazendo fine tuning, treinando o modelo aqui. Você pode fazer várias coisas aqui dentro e ele é bem interessante. Então, Alan, o que é possível fazer? O que é tão interessante que você escolheu o Google? Eu até criei uma imagem aqui, pedi para o nosso amigo Claude aqui, ó, criar um gráfico para nós. E esse gráfico que eu quero que você entenda. O tamanho, a diferença de tamanho de uma LLM para outra. E é por isso que eu utilizo as LLMs, né? Eu utilizo mais do que uma. Eu vou abrir aqui outra informação para você, que é uma planilha que eu estou criando recentemente, que eu vou compartilhar com meus alunos. Mas eu vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo também. É uma planilha da empresa, onde a gente está trabalhando, mapeando aqui as LLMs que nós usamos, né, e por que nós usamos elas. E você vai ver que não é só uma ou duas, a gente utiliza várias LLMs diferentes. Por que, Alan? Por que vocês utilizam várias? Porque é a forma mais rápida da gente conseguir extrair o melhor que existe na IA. Assim como existem diferentes carros, diferentes modelos de celular, e cada modelo de celular vai ter aspectos diferentes, as LLMs estão se especializando de uma forma diferente. E cada uma vai ter uma função melhor. Hoje existem, se a gente for abrir aqui o site do Hugging Face, vou até abrir com vocês antes de mostrar a planilha. Vamos ver quantos modelos tem. Ó, existem hoje 1,2 milhões de modelos, como você está vendo aqui. Não que todos esses modelos aqui são modelos necessariamente como o ChatGPT, né? Modelos de texto, Transformers que são modelos de texto para texto. A gente tem aqui, como você está vendo aqui, vários modelos diferentes. Um deles que está aqui, né, em alta é um que eu quero até inclusive trazer para o canal aqui, que é o DeepSeek. O DeepSeek V3 é um modelo bem interessante, está extremamente barato, ele é open source e muito interessante assim, para várias aplicações. Inclusive, se for ver aqui minha planilha, ele está aqui na minha lista, né? Ó, essa aqui é a minha planilha. Quais são as IAs que você usa hoje, Alan? Hoje eu estou utilizando aqui, ó, Claude Sonnet 3.5, Claude Haiku 3.5, GPT-4o, GPT-4o Mini, o Whisper para fazer transcrições de áudio, o DeepSeek, Llama 3.3, Gemini 1.5 Pro, alguns outros Geminis que eu vou te mostrar agora também, só que só via AI Studio, e Assembly AI para transcrições também de áudio. Então, aqui está os valores, eu fiz essa tabela aqui para ter ali o máximo de janela de contexto, eu vou te explicar nesse vídeo o que é janela de contexto e por que ela é importante, e aqui pontos positivos, negativos, quando a gente usa aqui na empresa, para cada uma delas, quem quer nível avançado, tudo mais. Então, Alan, eu tenho que entender como utilizar mais do que uma LLM? Sim, se você quer obter resultados significativos, se você quer conseguir realmente extrair o máximo da IA. Porque como você pode ver aqui nesse gráfico que eu pedi para o Claude criar, nós temos uma diferença muito grande entre os modelos.
Aqui você está vendo em laranja é o GPT 3.5. Aquele que por muito tempo é o que a maioria das pessoas utilizavam no ChatGPT, porque ele estava disponível no ChatGPT de graça. Hoje nós temos aqui o GPT-4o. O GPT-4o ele tem 128 mil tokens. Por muito tempo, quando ele era só o 4, ele era limitado a 32 mil. Ou seja, ele era um pouquinho maior só que esse aqui. Depois temos o Claude, que de 100 mil passou para 200 mil tokens. Só que temos agora o Gemini. O Gemini com 2 milhões. E Alan, por que está dizendo agora? O Gemini a gente tem há bastante tempo, na verdade, né? Só que eles lançaram recentemente o Gemini 2.0, que foi o que eu estava mostrando aqui para vocês, o 2.0. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como eu tenho utilizado ele, porque ele tem uma capacidade, um reasoning, né? Uma capacidade de racionalização, de inteligência, de extração de dados, de entendimento de dados muito melhor do que 1.5. E por que eu vou utilizar? Pensa comigo. O que foi a solicitação aqui do meu time, né? Eles gostariam de ter a minha história de forma cronológica, para que eles possam utilizar isso em conteúdos das redes sociais, quando vai escrever uma cópia de um vídeo de vendas, por exemplo, né? Pegar pontos da minha história ali que podem fazer sentido, ou no momento que eu for entrevistado, eles já terem um documento que eles possam responder sobre algum aspecto, alguma coisa que aconteceu. E, bom, ao invés de eu pegar e parar todo aqui e ficar escrevendo, por que então que eu não uso uma IA para extrair tudo isso e ainda por cima gravo um vídeo para o YouTube aqui ensinando vocês como fazer isso? Então é exatamente o que eu vou fazer nesse vídeo. Eu vou pegar conteúdos que eu sei que tem a minha história, vou jogar para uma IA que possa conter muitas informações e então conseguir extrair toda essa história. Alan, por que tu não usa o ChatGPT? Ele tem 128 mil tokens. Bom, um conteúdo, vamos ver o que cabe dentro dos 128 mil tokens. Eu pedi essa ajuda aqui para a IA também. Aqui eu estou utilizando o O1 da OpenAI e eu pedi para ela aqui, ó, me trazer o que cabe dentro de 2 milhões de tokens. Como vocês podem ver aqui, dentro de 2 milhões de tokens cabem aqui, ó, cerca de 25 livros, cerca de 170 horas, de 150 a 170 horas de conteúdo falado e de 1.000 a 1.500 posts. É muita coisa. Agora deixa eu perguntar para ele também aqui, ó. Agora, quanto cabe em 128K? Que é o que o próprio O1 tem. O O1 tem 128K de memória. Alan, como tu sabe isso? É só de você digitar, perguntar para a IA pesquisar na internet ou digitar nos sites que você já vai encontrar quanto tem. Nessa minha planilha que eu criei, inclusive, está aqui, ó, a janela de contexto, né, tá aqui. Eu boto aqui a janela de contexto, o máximo de saída também. Algumas IAs têm limitação, inclusive, de input. E isso é importante. Essas aqui, nesse caso, não tem. Mas é importante você saber. Isso via API, eu estou dizendo, né? O que a gente vai utilizar aqui é via o chatbot, que é a plataforma de chat dessas plataformas. Nelas tem limitações sim, viu? Se eu não me engano, o ChatGPT ele aceita 8.000 tokens de entrada de input. Ou seja, se você mandar mais do que isso, ele vai cortar. E o modelo O1 aceita 64K de entrada. Agora vamos ver o que aconteceu aqui. Existem, ó, 128K daria aproximadamente 1 a 2 livros, cerca de 9 horas de conteúdo falado e cerca de 96 posts. Olha a diferença, ela é brutal. É por isso que eu pedi para ele desenhar aqui para nós, porque fica muito mais fácil ver visualmente, né? A diferença, olha só a diferença do Claude para o Gemini em termos de conteúdo. Alan, por que isso é importante? Porque se eu pegar e mandar tanto conteúdo quanto eu tenho aqui para o ChatGPT processar, por exemplo, se eu abro aqui a janela do ChatGPT, né? Abro aqui a janela do ChatGPT, como você está vendo aqui, e começo a pedir para ele processar os meus dados. Vai chegar um momento que ele vai começar a esquecer o que ele estava tratando. O que eu poderia fazer aqui? Eu poderia jogar os arquivos, se esse arquivo for maior, né, como eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. E outra coisa interessante do Google é que o Google é capaz de processar áudios e vídeos, ou seja, você não precisa nem transcrever eles, você pode baixar o vídeo e jogar inteiro aqui para o Google e ele vai processar. Só que olha só quantos tokens esse vídeo aqui de 1 hora, vou tirar aqui, deixar desse ladinho aqui meu vídeo, olha só, vou dar um zoom aqui para você ver, esse vídeo aqui, ó, o Google processou, o Gemini processou, e ele está trazendo 831.311 tokens. Por quê? Quando você joga um vídeo aqui para o Gemini, ele não processa apenas o áudio e o que você está falando. Ele processa também os conteúdos das imagens do vídeo.
Então eu posso perguntar que roupa eu estava usando, o que eu falei, por exemplo, se foi um vídeo em movimento, né? O que aconteceu quando a bola caiu. E se tiver uma bola ali, a bola estiver caindo, ele vai me dizer o que estava acontecendo naquele momento. Ele processa tudo. Então tu imagina que 800 mil tokens, eu não consigo utilizar isso, por exemplo, no ChatGPT. Ele nem tem essa capacidade de processar vídeo. E é por isso que eu não vou mandar vídeos para cá, porque se eu mandar vídeos diretamente para o Gemini, eu vou usar muito da memória dele. Já lá de contexto, pensa assim como se fosse uma memória RAM. Então você tem um espaço ali que você pode utilizar, memória de trabalho, digamos assim. Se eu jogar vários vídeos aqui, eu vou ocupar demais a memória RAM. Então eu não quero jogar vídeos, eu quero jogar textos ou áudios, porque os áudios ficam muito menor. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Esse áudio é maior que aquele vídeo, é um vídeo que eu transformei em áudio, e ele deu 182 mil tokens. Então só com esse áudio, se eu pegasse esse áudio, eu tivesse jogado isso, e fosse possível jogar esse áudio dentro do ChatGPT, porque nem isso é possível. A única coisa que eu consigo fazer no ChatGPT aqui é clicar aqui e mandar um áudio que eu estou gravando agora, nesse momento. Ó. Eu clico aqui, ele vai processar e vai receber esse áudio e vai processar isso que eu mandei para ele. Mas eu não consigo anexar aqui. Ó. Eu não consigo clicar aqui e anexar um áudio. Eu posso anexar aqui fotos, PDFs, etc. Beleza. Então... Por isso que quando eu preciso tratar arquivos muito grandes e que eu não quero perder as informações dessa janela de contexto dele, porque eu quero que, por exemplo, eu quero o quê? Tratar minha história. Então, se eu penso na minha história, vai ter às vezes que eu vou comentar num podcast sobre uma coisa, outro podcast na outra. Eu poderia pedir para ele jogar as histórias aqui, pedindo para ele sempre transcrever a minha história, e eu ir pedindo sempre para ele pegar esse resumo da história e jogar para o próximo episódio e tratar e adicionar. Mas a gente vai perder muitas nuances. Além disso, alguns episódios vão superar mais de 200 mil tokens, porque tem episódios aqui que tem 4 horas de duração. Por isso, a escolha é o Gemini. Toda vez que eu preciso tratar arquivos muito, muito grandes, eu escolho ele. E eu vou te dizer, ele está cada vez melhor. Essa acerridade, essa competição, essa corrida para chegar em AGI está fazendo com que as empresas investam bilhões e bilhões de dólares e evoluam rapidamente para não ficar para trás. E quem são os beneficiados nisso, pelo menos por enquanto, somos nós, que podemos utilizar, como é o caso do Google aqui, de graça. Isso mesmo que eu estou falando. É de graça utilizar o Google através dessa URL, que eu vou deixar inclusive aqui, que é aistudio.google.com. Beleza, expliquei o que eu vou fazer. E aí, Alan, qual que é o primeiro passo? Antes de começar a fazer aqui, pegar todas as referências, tratar os dados, eu gosto sempre de refletir sobre as minhas ações, né? Então, nada mais justo do que utilizar o meu segundo cérebro para isso. Então, inclusive daqui que eu vou tirar muitas das informações para poder extrair a minha história. O segundo cérebro, se você não sabe o que é, eu tenho vídeos aqui no YouTube, eu vou deixar também um vídeo aqui embaixo para você clicar e poder assistir e criar o seu. Eu ensino como criar aqui um segundo cérebro com IA, como esse aqui que você está vendo. O ponto é, por que eu vou começar com ele? Porque eu vou começar escrevendo. Então, ó, extrair a minha história com IA. Novamente, Alan, o que eu gosto de pensar? A primeira coisa que eu gosto de pensar é qual modelo eu vou usar. Porque com base no modelo, eu tenho que entender as limitações do modelo e o que eu quero daquele modelo. Eu poderia fazer isso com o ChatGPT? Vamos botar aqui, ChatGPT é uma opção. Janela. A janela é de apenas 128k tokens, como eu falei já. E isso, às vezes um vídeo meu inteiro já vai cobrir. E outra coisa é que ele tem problema em tratar conteúdos longos. Eu estou falando de ChatGPT 4o, tá? Por que isso? Porque quando eu vou falar, eu pago para usar o ChatGPT mais caro de todos, que é o ChatGPT O1. E esse ChatGPT, o mais caro de todos, né, que é o O1, ele tem uma coisa interessante, que é ele consegue trabalhar até melhor que o Claude com conteúdos longos, conteúdos que tem muita informação. Claro que dentro dos seus 128 mil tokens. Alan, o que tu quer dizer aqui? Eu quero dizer que pensa como se tivesse qualidade também das memórias. Então tu tem quantidade, ó, existe o tamanho da memória. Eu estou dizendo memória aqui para ficar mais fácil, que as pessoas conhecem memória RAM de computador. Mas quando eu falo aqui de IaaS, eu estou falando de janela de contexto, que são os tokens, a unidade de medida menor possível que uma IA trabalha. Então, eu tenho tamanho e qualidade na janela de contexto.
A qualidade do Gemini ela é inferior ao Claude, que é inferior ao O1, o ChatGPT, o GPT-O1, né? A qualidade. Agora, quando a gente vai falar de capacidade, né, de tamanho... Opa, eu escrevi errado aqui. Era assim, ó. Quando a gente vai falar de capacidade, é a mesma cobrinha aqui, só que ao contrário, né? Gemini, ele é maior que o Claude e o Claude é maior que o O1. Então, quando eu preciso tratar informações que tenham menos de 100 mil tokens por aí, 110 mil tokens, mas que eu preciso da atenção da IA com mais qualidade, eu vou para o O1 Pro. Aqui o Pro, né? O1 Pro. Quando eu preciso de qualidade e tamanho maior que 128 mil tokens, que seja menor que 200 mil, e de preferência também que ela entenda mais as nuances de comunicação, eu vou para o Claude. Quando eu preciso de muita informação e eu não quero perder essas nuances, mesmo que a capacidade, a qualidade dessa capacidade não seja tão boa, eu vou para o Gemini. Então, nesse caso, eu quero extrair a minha história. A minha história está dividida em mais de 23 episódios do podcast Vida Lendária, em inúmeras entrevistas do meu podcast, em inúmeras lives que eu fiz, em inúmeras informações e conteúdos diversos. E existe mais aqui uma limitação. O Claude, até o momento que eu gravo esse vídeo, ele permite que eu mande no máximo 20 arquivos. Só de episódios do meu podcast eu tenho 23. Então o Claude eu não posso utilizar. O O1, Alan, tu pode utilizar? Eu poderia, ele fazendo a transcrição e criando ali, né, pontos da minha história, mas eu perderia tudo que eu falei nos episódios. Eu não conseguiria fazer interconexões entre as histórias. E, além disso, o O1 Pro ele é extremamente demorado. Então, cada pergunta que eu faço para ele demora, às vezes, 5 minutos. E eu não quero ficar 5 minutos esperando para ele tratar cada um dos meus 40 arquivos que eu vou tratar aqui. Então, não vou utilizar nem o O1 Pro, nem o Claude. A escolha é Gemini. E agora, qual modelo de Gemini? Existem vários. Eu vou mostrar para vocês também. É Gemini por causa dos 2 milhões de tokens. Então, qual modelo de Gemini? Aqui, quando eu clico aqui em criar um novo prompt, eu tenho uma barrinha aqui lateral. Deixa eu dar um zoom nela aqui também. Essa barrinha aqui, ó, já está me falando que tem 2 milhões de token, o Gemini Experimental 1206. Esse aqui, eu já olhei algumas notícias dele e ele é o que está tendo uma nota pela avaliação, né, das pessoas que estudam muito esse mercado, muito acima, inclusive, do 2.0. Então, a minha escolha vai ser o 1206. É o que eu tenho mais utilizado aqui. Tem um outro interessante aqui, para quem for testar, que é o Gemini Flash Thinking Experimental. Por que é interessante ter esse cara aqui? Ele, a janela de contexto dele aqui, é 32 mil tokens só, então é pequenininho. Só que ele tem uma capacidade de fazer reasoning, né? Como o O1 Pro, como o DeepSeek V3 também tem uma capacidade ali de reasoning, que se tu apertar o botãozinho dele lá. E é bem interessante. Eu fiz alguns testes aqui e é bem interessante. E ele é muito mais rápido, inclusive, claro, muito mais rápido que o O1, porque ele é num modelo muito menor, né? Ele está no Flash. Flash, se eu não me engano, é um modelo de 8 a 16 bilhões de tokens, então é um modelo bem menor. Beleza. Então, aqui está a explicação para vocês por que eu vou usar o Gemini. Por que eu acho importante explicar isso? Essa é a minha racionalização por trás, para não simplesmente dizer assim, usa tal. Porque tem muito mais nuances do que isso. Você precisa entender, sim, sobre LLMs. Você não precisa entender como funciona um transformer, como funciona a tokenização, como é que é o processo de a criação de um modelo, mas é importante você entender as features para poder utilizar bem. É como se você fosse comprar um carro, por exemplo. Você não precisa entender de engenharia de um motor, mas você precisa entender as features daquele carro para você poder comprar o carro que mais combina com você ou que você mais precisa naquele momento. A mesma coisa aqui. A gente precisa entender essas informações. Dito isso, vamos agora a escolha do Gemini. Vai ser o Gemini 1206. E como vou extrair? Eu poderia enviar os vídeos, baixar os vídeos e mandar
pro Gemini. Só que, como vocês viram, isso vai usar muito mais análise de contexto do que eu preciso. Então eu preciso extrair os áudios, os textos dos podcasts, etc., que eu fui entrevistado ou que eu participei. Existem várias formas de fazer isso. Eu vou mostrar a mais fácil aqui para vocês. Então, aqui eu já deixei aberto, né? Aqui tem vários episódios que eu entrevistei, fui entrevistado. Eu até pensei em usar eles, mas seria muito conteúdo. Então eu separei aqui os episódios que eu fui entrevistado em canais ou lives que eu dei. E eu poderia fazer isso de algumas formas. Eu poderia, por exemplo, utilizar o Assembly, que é, na minha visão, de longe, a melhor ferramenta, a melhor IA de transcrição de áudio. Ela, até pouco tempo atrás, você podia mandar um vídeo do YouTube e ele transcrevia para você. Hoje, vamos ver aqui, ó, tem o Playground. No Playground eu só consigo fazer isso mandando áudios agora. Eu tenho que selecionar o arquivo, ó, e eu preciso mandar o áudio para cá. Ou seja, deixa eu ver, stream, não, eu posso falar e ela vai transcrever, ou eu posso vir aqui, selecionar um áudio e fazer o upload do áudio. Então não tem mais a opção de transcrever diretamente do YouTube. Mas ela é de longe a melhor ferramenta para fazer isso. Alan, como é que você utiliza ela? Você pega aqui e manda o áudio? Não, eu utilizo ela via código. Aqui está o meu código. Esse é um código que eu escrevi para transcrever os meus vídeos que eu tinha no meu computador. Então, Alan, como é que tu fez isso? Eu simplesmente pedi para o Cloud AI, que para mim, na área de programação, é a melhor LLM. Então, assim, mais uma coisa que eu vou escrever para você também nesse vídeo. Então, quando eu preciso programar, eu uso Cloud. E se o problema é o Sonnet 3.5, porque tem mais isso, não adianta, não é qualquer Cloud, eu uso 3.5. E se o código for muito difícil, se for algo muito difícil, então eu uso o ChatGPT O1 Pro. Novamente, é por isso que é importante vocês entenderem, e não só entenderem e testarem os poderes dessas LLMs, porque cada uma vai sair melhor para uma coisa. Quando eu preciso escrever um código rápido, eu uso o Cloud. Quando eu quero usar o Cloud lendo ainda os meus arquivos, eu uso uma ferramenta chamada Cursor, que vai ler todos os meus códigos e vai conseguir criar. Nesse caso, eu vim aqui, criei um código com o Cloud, que transcreve para mim os conteúdos e simplesmente rodei ele aqui, ó, dentro do meu terminal. E o que ele fez com isso? Ele criou uma transcrição inteira para mim. Essa transcrição está aqui, ó, em vídeos, e está aqui a transcrição, ó, corrida de ratos. Está aqui a transcrição inteira do meu conteúdo, ó, dessa live que eu dei. E de uma forma assim, nem em comparação do Whisper com o Assembly. O Assembly consegue extrair as nuances muito melhor, sem errar as palavras e tudo mais. Ele é muito, muito melhor. Não é à toa que, se você for ver aqui a minha planilha de custos, né, ele é mais caro que o Whisper. O Whisper custa 11 centavos de dólar a hora, enquanto o Assembly custa 36 centavos de dólar a hora. A gente está falando aí de um pouco mais de 3 vezes mais caro. Mas pensa, 36 centavos de dólar a hora para transcrever cada hora. Ou seja, uma hora me custou aí, sei lá, R$3 por aí para transcrever um conteúdo inteiro. Menos ainda, né? R$1,50, R$1,80 para transcrever uma hora de conteúdo. Quanto seria para eu pagar para alguém transcrever um conteúdo para mim? E provavelmente teria erros, e aqui ela transcreve de uma forma perfeita. Então, qual que é a forma de mandar esses conteúdos para o Gemini? Eu vou mandar eles por texto. Então, eu vou escrever aqui também. Por que, Alan, tu gosta de escrever isso? Normalmente isso acontece diretamente na minha cabeça. Só que aqui eu estou escrevendo para você entender o que acontece na minha cabeça para criar e para poder testar e para poder utilizar uma LLM. Então, vou enviar como extrair. Enviar os textos para o Gemini para... Por quê? Por uma questão de velocidade. Cada vez que eu vou mandar um áudio, ele vai ter que processar o áudio, demora um tempão. Por uma questão de velocidade e economia de tokens. Porque por mais que eu tenha 2 milhões de tokens, eu tenho muito conteúdo para mandar para ele. E eu quero que todo o conteúdo esteja na janela de contexto dele, enquanto ele ainda processa para mim, para extrair isso para mim. Beleza. Como vai ser feito isso? A primeira parte é extrair. Uma forma que você tem bem simples de extrair é utilizando um plugin que eu já mostrei aqui no canal. E eu vou mostrar de novo para que você
possa utilizá-lo. Eu vou também deixar o link dele aqui embaixo, que é o YouTube Subtitle Download Helper. Esse cara aqui, ele vai te ajudar com basicamente um clique. Você clica aqui, você pode clicar aqui em TXT, ele vai gerar a transcrição que foi gerada pelo YouTube, você vai baixar. Cliquei aqui, baixou a transcrição. Pode ser em CSV, pode ser em TXT, pode ser em qualquer um deles. O problema de estar baixando em TXT é que ele não está mais salvando como TXT, você vai ter que editar o arquivo depois. Vou baixar em CSV aqui. CSV ele vem a marcação, né, de que minuto, vou abrir aqui para você ver, de que minuto aquilo foi salvo. Vou abrir aqui minha pasta. Ó, cliquei aqui para você ver. Ele salva assim, ó, o minuto que foi falado, o segundo e o que foi falado. A gente está falando que vai gastar mais tokens também aqui, ó. Tá vendo? Ele vai gastar tokens de forma desnecessária também aqui com horários. Eu não quero isso, eu quero o conteúdo realmente tratado da melhor forma possível, então eu vou baixar realmente só em TXT. Então vou vir aqui, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser clicar aqui, baixar os conteúdos. Existem formas diferentes de fazer isso, tá? Eu estou mostrando a forma mais simples para as pessoas aqui que estão me assistindo conseguir já poderem fazer isso. Eu poderia fazer isso via API do Gemini, onde eu vou pegar e fazer uma IA, ficar buscando quais podcasts me entrevistaram, lá. Mas existem coisas que são mais rápidas de fazer aqui de forma manual do que simplesmente parar inteiro para criar uma automação que vai ser usada só uma vez. Eu paro para criar automações quando essa automação pode ser utilizada várias e várias vezes. Então aqui, beleza, baixei. E outra dica que eu dou também para quem gosta de automatizar bastante é faça manualmente a primeira vez e depois você processa isso com o IA. Porque o humano do looping ele é importante para inclusive identificar falhas ou identificar alguns padrões que devem ser feitos. Então, o que eu estou fazendo aqui basicamente? Eu estou entrando episódio por episódio, clicando aqui no meu add-on e clicando no botão aqui TXT e download. Então aqui já está baixando todas elas, ó, todas as transcrições de todos os podcasts que eu participei. TXT. E é isso. Esses aqui eu não vou baixar. Ótimo. O que eu tenho que fazer agora? Eu vou separar eles numa pasta. Estão todos aqui, ó. Vou criar uma pasta aqui no meu desktop. Transcrições. Vou salvar elas aqui. Pronto. Eu vou ver se o Gemini já vai conseguir ler elas, mesmo que elas não estão com o final .txt. Então vou abrir aqui, vou tentar mandar para ele uma dessas aqui. Upload, mesa, transcrições, e vou clicar aqui. Ó, ele diz que não suporta esse tipo de arquivo, então vou fazer manualmente aqui. Vou colocar o .txt no final. .txt. .txt. Estou quase escrevendo um script em Python que ia pegar e ler todos esses arquivos aqui, transformar todos eles em TXT. Além desses arquivos, esse aqui eu vou excluir, que é o CSV, né, que tem muita informação ali desnecessária. TXT. 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 Eu também criei um script que eu poderia mandar os links desses YouTubes, ele ia usar o assembly e ia transcrever de uma forma muito boa, só que isso eu teria que parar tudo, mostrar para vocês como o código funciona e tudo mais. Eu resolvi fazer dessa forma aqui, porque qualquer pessoa que está assistindo esse vídeo consegue fazer, né? O que eu fiz aqui basicamente foi clicar em baixar e só botei .txt aqui para o Google conseguir ler. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou subir esses arquivos inteiros, todos eles, aqui no Google. São 8 arquivos inteiros. Ele vai calcular quantos tokens cada um tem. Então, ele já utilizou aqui, só com esses arquivos, 342 mil tokens. Ou seja, isso não cabe dentro do... vamos ver lá. Isso não vai caber dentro do GPT-4o. Não vai caber dentro do Claude. Só caberia dentro do Gemini. O DeepSeek, né, ele tem 64K de janela de contexto. Ele também não caberia, ele ficaria aqui atrás do ChatGPT-4. Então, vocês estão vendo aqui que, nesses casos, faz total sentido utilizar o Gemini. O que mais que eu tenho aqui? Lembra, eu transcrevi aqui, eu tinha 2 vídeos no meu computador,
eu utilizei o meu script em Python e fiz a transcrição deles, que são 2 lives que eu dei. E eu vou botá-las aqui também. Vamos ver quanto vai aumentar agora. Está com 342 mil. Deu. Foi para 380 mil tokens. Que mais? Eu ainda tenho os meus podcasts. Eu vou ver, eu nunca mandei tanto arquivo assim ao mesmo tempo para ele. Eu vou pegar aqui agora os meus podcasts. Eu até separei eles aqui também. Então aqui, ó, em episódios de lendária. Deixa eu ver se eu vou selecionar todos eles e mandar todos de uma vez. Ele aceitou. Então, eu sinceramente eu desconheço o limite do quanto que o Gemini aceita, porque toda vez que eu mando arquivos para ele, ele sempre vai aceitando. Ele parece um buraco negro, tipo, não tem fim. Olha só, eu joguei todos os meus episódios do Vida Lendária nele também, porque aqui também tem sobre minha história, e ele ficou com 492 mil tokens. Novamente, a única empresa que eu conheço que tem essa capacidade das grandes empresas, né, é o Google, é o Gemini. No 1.5 ele tem 2 milhões também, no 1.5 Flash ele tem 1 milhão de tokens. E eu vou utilizar o Gemini Experimental 1206, que a princípio, né, pelos testes que eu já fiz, e todo mundo me falou, e eu também fiz e gostei, ele é o maior. A gente tem aqui o Gemini 2.0 Flash, o Experimental 1206, e depois a gente tem o 1.5 Pro Experimental aqui. E o que acontece, Alan? Mas por que não vai utilizar o 2.0 Flash Experimental e está usando esse 1206? Porque aqui, ó, vamos olhar aqui. Ó, o Flash Experimental ele tem 128 mil tokens. E outra coisa, como ele é Flash, toda linha Flash do Google é uma linha que é uma LLM menor, ou seja, ela tem menos pesos, ela tem menos nódulos do modelo ali dentro, e isso faz o quê? Faz com que ela tenha uma capacidade de raciocínio, de capacidade de inteligência menor. Então o Flash é interessante para coisas mais simples, mais rápidas, mas como eu quero extrair, olha só, essa IA ela vai ter que entender a nuance de tudo que foi falado aqui e extrair a minha história. Então é algo muito complexo ser feito, por isso eu vou utilizar o 1206, que a princípio é a melhor. Eu já fiz muito testes nessas IAs. Eu sei que assim, se eu fosse querer uma nuance muito específica e conseguisse interconectar todas as ideias, o O1 seria melhor para isso. Só que o O1, além de demorado, ele também só tem 128 mil tokens, não adiantaria. Então, bora lá. Qual que é o próximo passo? Né? Extrair. Eu preciso de um prompt. Agora, o próximo passo aqui, depois de extrair, eu preciso de um prompt. Vou botar aqui uma observação aqui, ó. No meio desse conteúdo. Preciso de um prompt agora. Não preciso programar. Depois de extrair, preciso do prompt. Como fazer esse prompt? Eu poderia simplesmente escrever: encontre aqui quais são... eu quero minha história de forma cronológica. Esses conteúdos são episódios do meu podcast ou entrevistas comigo, onde eu conto um pouco da minha entrevista, da minha experiência. O ideal, agora pensando, né, os podcasts que eu fui entrevistado, realmente o ideal seria eu ter transcrito eles com o Assembly, porque ele consegue pegar quem que é o interlocutor, ele conseguiria separar eu da pessoa que está me perguntando, mas tudo bem, eu vou escrever aqui, eu acho que ele vai conseguir, porque nenhum interlocutor, nenhuma pessoa que me entrevistou contou muito da sua história. Por isso que é tão importante também eu não ter escolhido aquele meu canal aqui, Alan Nicholas, deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se ele está aberto aqui. O meu canal que eu tinha mostrado para vocês, porque naquele canal eu entrevisto muitas pessoas. Então a IA ia se confundir. Então a escolha de qual material nós vamos usar para extrair o conteúdo que a gente quer é extremamente importante. Vamos lá. Alan, como é que tu vai criar esse prompt? Uma das formas que eu posso criar esse prompt é usando o meu próprio Alan no WhatsApp. Então, se você não sabe ainda, vou abrir aqui meu WhatsApp. E eu posso utilizar, tem uma IA que a gente criou aqui, eu e meu time a gente desenvolveu uma IA que fica no WhatsApp. Essa IA aqui, ó. Vou deixar também o link para ela nos comentários, para você poder utilizar ela. E basicamente eu vou descrever para ela o prompt que eu quero que ela crie. Então, gostaria de extrair a minha história de maneira cronológica
e detalhada que está dentro de diversos arquivos de entrevistas artigos e artigos que escrevi. Quero que a IA consiga ler todas as informações e correlacionar a história para que consiga me entregar de forma mais precisa possível a minha história. E eu vou dizer para ela também, para ela focando principalmente nos momentos de superação. A ideia é criar uma jornada do herói. Esse material, na verdade, né? Esse material extraído será usado eventualmente para entrevistas e também jornada do herói em materiais de marketing. Por que eu estou falando isso aqui já para ela? Porque eu quero que ela entenda o que ela vai extrair, né? Então aqui mandei, né, para minha IA, ela vai processar isso aqui e vai me entregar. Outra maneira que você pode também fazer isso é através de um chat GPT que a gente desenvolveu aqui. Deixa eu ver se ele está aqui disponível. Que é... Não no chat, eu quero explorar. Está aqui, ó, criador de prompts. MetaPrompt, tá ali, ó. MetaPrompt lendário. Então tem esse também, eu vou deixar esse também disponível aqui, onde se eu falar para ele aqui, ele vai criar para mim. Dependendo do prompt, eu prefiro que seja criado pelo Claude, ou pelo Gemini, ou Thinking, ou pelo próprio O1. Nesse caso aqui, é um prompt que é simples, então eu vou escrever aqui mesmo, o Alan IA lá, ó, ele recebeu já aqui, ele vai processar. O Alan IA vai demorar um pouquinho mais para responder que o ChatGPT, porque ele processa, ele tem um tempo de espera, para caso eu fique mandando mensagens picotadas lá, ele vai esperar para processar tudo de uma vez só. Por isso que eu preferi já abrir aqui e fazer aqui rapidinho. Então, para realizar a tarefa de forma mais eficaz, vamos seguir o passo a passo. Atue como biógrafo profissional especializado em narrativas inspiradoras, legal. Produz documentário, por favor, envie os arquivos. Tá. Então, beleza, vou pegar aqui, vou jogar aqui. E uma coisa importante, tá? Eu já perdi muitas vezes conversas e prompts aqui inteiros que eu estava fazendo com o Gemini, porque eu não cliquei no botão salvar. Então aqui eu já vou botar, ó, história do Alan, vou salvar e vou salvar. Só que eu botei aqui o nome e salvei. Por quê? Se você não fizer isso, eu já fiz várias vezes aqui, já perdi várias conversas inteiras no Gemini porque eu não tinha salvado. Até eu me ligar aqui, não, eu tenho que salvar as conversas. É diferente de todas as outras IAs que salvam automaticamente. Aqui você tem que clicar lá em salvar. Então vou dar o comando aqui, né? Que você precisa fazer, atuar como lá. E é isso aqui. Pronto. Bom, tá vendo esse reloginho aqui? Provavelmente ele vai demorar um tempinho. Então vou pedir pro meu editor aqui acelerar o vídeo enquanto eu espero. Opa, deu um erro aqui no Gemini. Deixa eu ver o que foi. Um erro ocorreu. Vou tentar de novo. Outra coisa que eu gosto de fazer também, quando eu vou documentando assim meu processo, e eu aconselho você a fazer também, é salvar os prompts. Aqui na empresa, inclusive, a gente tem um reservatório, um repositório no GitHub onde a gente versiona, inclusive, nossos prompts. Então, quando eu vou escrevendo assim, é melhor salvar para a gente não perder. Eu vou clicar aqui, vou editar. Novamente, eu nunca tinha colocado tantos arquivos assim ao mesmo tempo. Talvez
Eu vou fazer isso, eu vou pegar e vou jogar menos arquivos de uma vez só. Senão ele demorar, inclusive vai demorar muito tempo para fazer isso. Enquanto ele está fazendo isso aqui, eu vou abrir outra janela aqui. Eu vou tirar esse meu vídeo. Eu vou colocar esse mesmo prompt. Eu vou adicionar menos arquivos e vou rodar também. Vou adicionar 4 episódios do meu podcast. Extraindo, deu 20 mil tokens e bora lá. Ó, aqui deu um erro de novo, provavelmente o tamanho do Gemini não está conseguindo suportar aqui, por mais que está dentro da janela de contexto dele, é muita informação para ele trabalhar de uma vez só. Ó, aqui ele conseguiu. Olha lá, o foco, concentrar. Beleza, ele está dizendo o que vai fazer. Aguardando ansiosamente pelos arquivos. Então tá aqui os arquivos. Vou mandar para ele de novo. Ele não entendeu o que eu tinha mandado pelo jeito. Segue os arquivos para análise. Ó, pronto para iniciar. Aqui está o resumo que farei. Ó, já li os 4 arquivos enviados. Deixa eu dar um zoom aqui. A extração de informações relevantes, extrair informações sobre sua trajetória de vida, incluindo início da gravação de conteúdo, criação de quadro da visão, sentimentos de não ser bom o suficiente, do síndrome do impostor, conquistar materiais profissionais, a reflexão de 2019, a identificação de padrões, identificação, blá, 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 blá. Passo 2. Agora, destaque momentos de superação. Os principais momentos de superação identificados foram contextualização. Antes de 2015, dívidas e insegurança, falta de clareza sobre o futuro, trabalhava com programação, tinha um sonho de morar no Canadá. Durante 2015 e 2019, foco intenso em desenvolvimento pessoal, leitura de livros. Depois de 2019, crise existencial, redescoberta e propósito, blá blá blá. E aqui a linha do tempo. Ó. Antes de 2015, início, 2017, 2020, Jornada do Herói. E produção de um documento detalhado. Agora aqui, ó. Estou trabalhando na escrita de uma... E aí, quanto tempo já demorou aqui para ele criar isso? Ó? Mais de 1 minuto. Então, eu tenho me surpreendido assim, com a... Olha quanta coisa ele está fazendo aqui. A saída também, que é um problema que a gente tem no Claude, né? Vou fazer a mesma coisa no Claude. O mesmo processo aqui. Eu vou deixar aqui aberto desse lado aqui, no Claude. E vou fazer o mesmo processo no Claude. Para a gente até comparar aqui. Então o Claude, lembrando aqui, ó, eu posso mandar só 20 arquivos. De no máximo 30 megas cada um. O que eu faria aqui? Bom, talvez eu já fiz isso, né? Eu queria aqui tem um Python que pegou e compressou eles todos em PDF. Só que ficou muito grande, né? Ficou acima do que é permitido na janela de contexto aqui do Claude. Então eu vou pegar lá o meu prompt. Vou copiar aqui do próprio Gemini. Copiar. Vou colar aqui. E vamos processar para ver o que vai acontecer. A mesma coisa eu poderia fazer aqui com o 1 Pro. A maioria das pessoas não tem o 1 Pro, não faz sentido daí eu estar testando o 1 Pro junto. Então aqui ele já pegou os marcos e vamos lá, vamos continuar. Aqui ele terminou, ó. Ele já fez a produção detalhada, estruturei a biografia de forma... Aqui ele estruturou a biografia, né? As datas e tal, o que aconteceu. E agora eu vou passar para ele mais arquivos. Continue agora melhorando e incluindo novas informações sobre minha jornada e timeline com base nos arquivos em anexo. Então vou mandar para ele agora mais arquivos, né? Eu tinha mandado até o 4, vou mandar até o 10 agora. Vamos ver como é que ele vai funcionar. Depois eu quero mandar todos de uma vez, todo o restante de uma vez. Lembrando que só isso aqui no Claude já vai impedir, já não vai conseguir, eu não vou conseguir mandar todos os arquivos. Porque são 20 arquivos que eu posso mandar aqui no Claude. Aqui ele me trouxe o Claude, ó. Eu diria que mais detalhado. Vamos observar aqui, ó, o resultado, né? Eu tenho aqui, ó, a linha do tempo, a jornada do herói. E ele me trouxe mais reasoning, né? Tipo assim, mais o que ele está pensando por trás ali. Mas ele não me trouxe tanto
o que o Cloud aqui me trouxe, ó. Principais marcos identificados, temas centrais recorrentes, narrativa cronológica aqui, ó. Pré-2015, ponto de partida. Qual a situação minha? 10 mil negativo no cheque especial mensalmente. 2015, onda da transformação. 2015 a 2017, período de crescimento. 2017, consolidação. 2020, 2019, momento de reflexão. E ele me trouxe aqui os momentos. E está mais detalhado, se a gente for observar, do que ele trouxe aqui, ó. Agora eu vou fazer a mesma coisa para ele. Eu vou jogar aqui, ó. E a gente pode ver aqui, com esses arquivos já deu 126 mil tokens. Melhorou. Aqui, ó, se eu for olhar aqui o que ele fez, ó, ele já conseguiu criar para mim. Na infância, aos 14 anos, adolescência, jovem adulto. Me trouxe bem mais informações do Gemini agora. Vamos fazer a mesma coisa. Eu vou pegar aqui, jogar para ele até o 10. E uma coisa que vocês vão perceber é que, além dos arquivos, né, da limitação de arquivos, o Cloud ele vai ficar sem memória, né, mais rapidamente do que o Gemini. Até porque a gente está trabalhando com 600 mil tokens e o Cloud só tem 200 mil. Perfeito. Agora o que eu vou fazer? Enquanto ele está processando aqui, ó, aqui deu 90 segundos, ou seja, 1 minuto e meio processando. E eu vou pegar agora e vou jogar o restante, do episódio 11 até o episódio 13. E vou dar o mesmo comando. Continue agora melhorando, incluindo novas informações sobre minha jornada e timeline com base nos arquivos em anexo. Terminou de processar. Joguei aqui para ele. Aqui também, né, melhorou. Os anos 90, primeiros anos, origem humilde, bairro Coab, setor 6. Lá. Deixa eu pegar aqui agora, jogar o restante dos arquivos. E aqui provavelmente a gente já vai ver a falha do Cloud, onde ele não vai permitir que eu mande todos os arquivos. Ó. Então ele está me dizendo o que aqui? Ó? Que eu estou ultrapassando em 44% o limite que eles têm, né, de tokens, e também passando o limite de arquivos permitidos. Então eu vou remover aqui alguns e ver se eu consigo mandar. Ainda 3%? Beleza, consegui mandar até o 14%. Vou dar o OK aqui. E já deu erro de novo. Deu erro de novo. Vou ter que tirar mais. Consegui até o 13. Ele está agora processando. Vamos ver o que ele fez aqui. Então, enquanto o Cloud está pedindo arrego, aqui ó, dando erro e tudo mais, a gente tem aqui o Gemini sorrindo e de boa, trabalhando, e ele gastou só 10% do potencial dele. Ele quer 256 mil, né, de 2 milhões, um pouquinho mais de 10%. Vamos lá. Agora, eu já mandei todos os arquivos para ele. Ele já conseguiu extrair de tudo. Aqui está a minha história. Extraiu de tudo. E eu vou mandar para ele agora ainda os podcasts. Ele continua aqui trabalhando, né? Eu vou mandar para ele agora os meus podcasts que foram extraídos lá em transcrições. Vou mandar para ele esses aqui. Todos. Eu vou mandar, antes de mandar isso aqui para ele, eu vou mandar os vídeos que foram transcritos, que são vídeos individuais. Então eu vou jogar aqui, continue agora. Vou jogar esses dois aqui. Por que, Alan? Porque lá nas entrevistas são duas pessoas falando. Eu vou explicar para ele que essas aqui são entrevistas, que vai ter uma pessoa que está fazendo perguntas para mim, para ele identificar que as respostas que eu estou dando e extrair das respostas que eu estou dando e não das perguntas que foram feitas, não pela história do interlocutor, né? Da pessoa que está fazendo as perguntas. Então bora lá. Vou rodar. Aqui não adianta mais eu tentar rodar nada no Cloud. Ele usou toda a memória que ele conseguia. Ele conseguiu extrair isso aqui. O que eu posso fazer, talvez, é pegar aqui, ó, essa história aqui. Se bem que aqui tá mais... O que acontece? Né? Se eu pegar essa história e jogar para ele identificar o que faltou, eu consegui jogar mais arquivos no Gemini. Então nem vai adiantar. Minha ideia era jogar aqui o que o Gemini me trouxe para que o Cloud pudesse analisar e falar qual diferença deu, né? Mas não adiantaria. Não adiantaria fazer nada disso aqui. Então, beleza. Deixa eu ver aqui. Ele está processando. Agora tem mais 2 arquivos bem grandes. 2 lives que eu fiz. Cada uma ali com cerca de 2 horas e pouco, as 2 somadas. Ele vai analisar 2 lives que eu fiz também.
e vai trazer juntando, né, todas as histórias para que possa a minha timeline ficar completa. Então já tenho aqui, ó, nos anos 2014, 2014, antes de 2014, né, na infância, aos 5 anos, jovem, 14 anos, jovem adulto, início da carreira, fase de experimentação, 21 anos. E eu vou jogar para ele aqui também depois, esse aqui, ele tem aqui dos anos 90 e tudo mais, né, 2005, 2007, período de formação inicial, e ele está processando aqui. Então, vocês podem observar que porque a importância, né, de entender aqui o tamanho das LLMs, como elas funcionam e como é que a gente pode extrair o máximo delas. Porque, como você viu ali, o Claude, que é uma ferramenta que eu adoro usar, o Claude é o que eu uso mais para criação de textos, para criação de copy, para criação de códigos. De forma geral, eu gosto mais de utilizar o Claude. Mesmo assim, ele tem limitações de tamanho de arquivo, de tokens, de quantidade de arquivos que eu posso mandar. Eu até agora não consegui encontrar a quantidade de arquivos que eu posso mandar para o Gemini. Eu já mandei mais de 40 ou 50 arquivos em uma conversa só. Então, é algo que ultrapassa tranquilamente, né, qualquer outra IA. Vamos ver o que ele me retornou aqui. Ele está me retornando agora todo o conteúdo aqui, ó, atualizado, com base no que eu já tinha falado para ele, com base nesses novos conteúdos. O que eu posso notar é para verificar se ele esqueceu, se ele perdeu alguma coisa. Mas pelo que eu estou vendo, não. Ó. Ele está botando datas novas. Ó. 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Está quebrando ainda mais as datas e trazendo cada vez mais informações. Ou seja, reaproveitando tudo. Então, bom, consegui extrair daqui. Agora tu imagina o seguinte. Eu extraí daqui a minha história. Só que eu poderia, agora eu tenho na memória dele, bom, são cerca de 50 horas de conteúdo. Eu poderia extrair desses 50 horas de conteúdo quanta coisa. Eu poderia extrair conteúdo sobre IA que eu falei, conteúdos sobre marketing que eu já falei aqui também. Eu poderia criar uma esteira infinita de conteúdo aqui e até mesmo de criação de produtos baseado em tudo o que eu falei. Agora você imagina o seguinte. Você poderia pegar canais inteiros do YouTube que você deseja estudar. Você poderia pegar um canal inteiro de um podcast que você gosta de escutar, por exemplo, e extrair quais foram os maiores insights, o que de comum existe na história das pessoas, por exemplo, que passaram por aquele episódio. O que existe de ensinamentos, por exemplo, se você pega um podcast como o VTube mesmo, lá, que passa muitos copywriters por ele, que é uma coisa que eu até pretendo fazer. Imagina você pegar os melhores copywriters que foram entrevistados no VTube, você jogar aqui e você conseguir extrair qual é o tipo de modelo que eles têm lá de criação de copy, de visão estratégica para crescer né, as vendas, aumentar as vendas e conseguir atingir mais clientes. Então as formas que a gente pode utilizar uma ferramenta como essa aqui que eu acabei de apresentar são inúmeras. Eu utilizei para quê? Sinceramente, esse vídeo aqui ficou com cerca de 50 minutos, 1 hora. Boa parte do momento que eu estava aqui fazendo foi explicando para vocês. Se eu tivesse só parado e focado em fazer, eu acho que eu deveria ter feito isso aqui, sei lá, em 5 ou 10 minutos. E com base nisso, em 5, 10 minutos, eu teria extraído aqui, como você está vendo, toda a minha história desde a minha infância, contando aqui coisas, onde é que eu cresci, o que aconteceu quando eu era criança, todos os pontos da minha vida estão aqui. Não só isso, ele conseguiu conectar isso, criando aqui uma jornada detalhada dos momentos de superação. Então, olha só, origem humilde, dificuldades financeiras na infância, busca por um propósito de autoconhecimento, a transição de uma mentalidade focada em dinheiro, superação da síndrome do impostor, o sentimento de não ser bom o suficiente, conquista de independência financeira, domínio da arte de morrer, reconhecimento da aceitação da própria genialidade, desenvolvimento da filosofia essencialista, confronto com ideologias, entendimento de poder de perguntas. E aqui está vindo um monte. Ou seja, eu poderia pegar para ele, vou fazer esse teste aqui, ó. Conte agora a minha história de superação agora, com base em tudo o que você agora sabe sobre mim, Alan Nicholas. Me conte a minha história de superação da origem humilde e dificuldades financeiras com uma estratégia de jornada do herói
com uma pitada de plot twist no final. Vamos ver o que ele vai fazer, né? Ela é muito boa, mas, como eu falei, para textos não tão boa quanto o Claude. Então, imagina, eu nem sei, eu vou ver o que vai acontecer aqui agora, mas imagina que eu posso pegar esses detalhes, né, esses momentos de superação, a integração de novos arquivos, não sei o que lá, posso pegar várias informações que eu tenho aqui e conseguir, se eu ainda salvo isso de uma maneira que minha equipe possa ter acesso, fazer perguntas. Eu quero criar um conteúdo de Dia dos Pais para o Alan. O que ele já falou nas redes sociais? Imagina que se eu pego e começo a alimentar uma IA dessa com tudo que eu comento no meu Instagram, nos meus stories, com tudo que eu falo em todos os vídeos do meu YouTube, com tudo que eu falei em várias entrevistas, e meu time consegue produzir daí conteúdos infinitos. Ou nem mesmo meu time, uma IA que fique ali criando conteúdos, entendendo que as pessoas enganjam, criando conteúdos infinitos com base naquilo que está na minha história, aquilo que aconteceu comigo. E se eu linkar então ainda, o Gemini consegue fazer isso, ele consegue analisar fotos, eu mandar fotos para ele com data e ele conectar essas datas com as minhas fotos e inclusive talvez criar conteúdos já, um carrossel para o Instagram, para mostrar um pouquinho da minha história e aí por aí vai. Então, o que nós temos em mãos aqui é algo que nos possibilita criar conteúdos infinitos. Você só precisa saber o que aqui para usar ele. Saber que agora você sabe que ele consegue lidar com tanta informação, saber como mandar arquivos, e você sabe como baixar agora transcrições de vídeos do YouTube. Inclusive eu vou mandar aqui agora as transcrições para ele também. E é isso. É isso, basicamente é isso. Eu vou continuar meu trabalho aqui. Eu quero agora enviar para ele todas as transcrições do meu YouTube. Depois eu quero testar e fazer várias perguntas como essa que eu acabei de fazer, onde eu pedi para ele criar. Olha só. Saga do Alan, do Vale das Sombras da Alquimia, das Sombras à Alquimia Digital. Nascido no bairro marcado pela escassez e pela violência, o jovem Alan já carregava em seus olhos curiosos a chama de um futuro diferente. Não era o futuro de luxo e ostentação, mas o futuro de significado, o futuro onde pudesse colocar um mundo com a essência de sua alma. Aos 14 anos, em meio a um cotidiano que podava sonhos, ele deu os primeiros passos em direção ao desconhecido, trabalhando como audiovisual, seduzido pelas luzes e cores que contrastavam a rigidez da sua realidade. Mas a música, essa era uma chama que ardia em seu peito, um chamado que ele não podia ignorar. Recusa do chamado. A música o levou a tocar na igreja, mas o eco de sua paixão se chocava com a dura realidade. O dinheiro era escasso. A cada nota tocada crescia a angústia de não poder prover para si e para sua amada. A pobreza sussurrava em seu ouvido, tentando convencê-lo de que a música era um sonho em vão, o luxo que ele não podia se dar. Empregos surgiram, tentadores em sua promessa de estabilidade, mas distante da melodia que ele ansiava compor sua vida. Caraca, tá muito bom isso aqui. Em meio à cruzilhada, um oficial da Força Aérea, em um ato que parecia rejeição, plantou a primeira semente da verdadeira transformação ao reprová-lo para o serviço militar. Ele o aconselhou a seguir outro caminho. Naquele momento foi um golpe, uma ferida no orgulho, mas o tempo, sábio maestro, revelaria que aquele não era, na verdade, um siga por aqui. Mas mais tarde, o mentor improvável, afundado em suas próprias ilusões, plantaria outra semente, a desconfiança como um mantra, um veneno que Alan, em sua sabedoria emergente, recusaria beber. Olha só, e claro, isso aqui está muito poético, está muito, como é que eu vou dizer, né? Muito mais de uma forma muito mais simbólica. Só que isso foi o comando que eu dei para ele. Eu só simplesmente pedi para ele escrever uma jornada do herói com um plot twist no final. Aqui, ó. Plot twist é... E aqui todos esperavam que a história terminasse com Alan conquistando o mundo, se tornando um guru aclamado e reviravolta. Alan percebe que a verdadeira vitória não está em vencer o jogo do sistema, mas em transcender o próprio jogo. Ele entende que a busca incessante por sucesso, reconhecido e validação externa é uma armadilha, uma ilusão perpetuada pela sociedade que valoriza o ter em detrimento do ser. Alan decide então usar sua plataforma não para se tornar mais um influenciador digital, mas para inspirar outros a questionar o sistema e se libertarem das amarras da Matrix e seguirem seus próprios sonhos. Ele se torna um anti-guru, um provocador, um semeador de dúvidas. Seu objetivo não é mais acumular seguidores, mas sim despertar a singularidade em cada um. Ele percebe que a verdadeira revolução não é externa, mas sim interna. Que a verdadeira transformação não acontece no palco, mas nos bastidores da mente. E assim, a saga de Alan continua, não como uma história de conquista linear, mas como uma espiral ascendente de autodescoberta, um convite para que cada um de nós se torne um herói de sua própria jornada. Um herói que ousa questionar, que ousa ser diferente, que ousa viver uma vida lendária. E não pelos padrões do mundo, mas pelos padrões de sua própria alma. Olha só. E, gente,
como eu falei, né? O prompt aqui foi... Eu escrevi agora uma coisa super simples e ele me trouxe algo que já ficou bem legal. Se eu peço para ele transcrever mais detalhes, para ele utilizar as palavras que eu utilizei durante os episódios ou durante as entrevistas, se eu peço para ele se aprofundar numa determinada história que aconteceu comigo, ele vai conseguir fazer porque ele tem isso agora inteiro na memória. E por mais que eu tenha mandado um monte de informação para ele, eu só gastei 300 mil tokens de 2 milhões. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo mais longo, desse tipo de conteúdo mais denso sobre a utilização, como eu uso IaaS no meu dia a dia, já se inscreve no canal. Esse ano começa com muita novidade aqui. Eu quero trazer para vocês um conteúdo que eu não vou falar agora, mas que vocês vão gostar bastante. E também deixa aquele comentário. Você já estava utilizando o Gemini? Já utilizava ele? Qual que é a IA que você mais usa e por que você usa? Se a gente pudesse ajudar aqui todo mundo que está nesse mercado, compartilhando um pouquinho de como utiliza, como eu acabei de fazer, com certeza nós todos vamos começar a evoluir mais rápido. Então, se você já utiliza as LLMs de uma maneira um pouco mais avançada, diga aqui qual você utiliza, para que você utiliza, vamos nos ajudar e eu te vejo no próximo vídeo.